pergunta que não se quer calar, o que é que a Procuradoria-Geral da República andou a fazer de 2019? Se tinha todas essas provas em seu poder. O general Higino nunca teve sujeito a nenhum processo disciplinar interno, portanto não se pode aferir com base em notícias da imprensa ou de comunicados de quem quer que seja, que isto retira a idoneidade do candidato. Certos factos prováveis de um certo comportamento do presidente do partido MPLA, que devia ser, neste caso, chamado a um processo disciplinar no MPLA? Não, o que eu estou a querer dizer é que, com base no princípio do tratamento igualitário a todos os candidatos, se o simples comunicado da PGR é elemento bastante para afastar a candidatura do general Higino por falta de idoneidade, um ANE beneficia da presunção de inocência e o seu registro criminal, que é emitido por uma entidade oficial competente do Estado, diz que nada consta e, portanto, os regulamentos eleitorais, os estatutos dos partidos não podem estar acima da Constituição nem das leis. Se usam este critério para afastar a sua candidatura, em homenagem ao princípio da igualdade, também deveriam usar as notícias contra o Presidente João Lourenço para a submissão de candidaturas, também declarar a falta de idoneidade do Presidente João Lourenço para concorrer à sua própria sucessão. Se isto não foi utilizado pelo Presidente João Lourenço, não podem utilizar para o general Higino Carneiro. Queria saber o seguinte: o general pode continuar, neste caso, segundo a explicação que nos dá, pode continuar a sua, portanto, pode continuar a concorrer ou pode continuar o seu processo de candidatura. Não há nada que o possa impedir. Caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos para mais uma matéria aqui do Bem-Aja. Acabamos de ver uma explicação de Sérgio Raimundo, advogado do Higino Carneiro, que explica da candidatura ou não candidatura de Higino Carneiro. Poderá continuar a concorrer ou não? Bom, aquilo que tu ouviste, vamos aqui aprofundar e quero a tua máxima atenção. Mas antes de eu continuar, eu quero pedir já agora a tua gentileza. Se não estás inscrito no canal, inscreva-te e torna-te também um assinante. E não esqueça de colocar o teu like e partilhar para que muitas pessoas tenham acesso a esta explicação, a esta matéria que é muito interessante da política do nosso país, matéria atual e de alto interesse. Trata-se da agenda política que está a dominar o momento, a política nacional. Será que Higino Carneiro poderá concorrer ou não? PGR tem força de avançar ou não? PGR está certo ou está errado? Aqui o advogado, enquanto advogado, defende o seu assistido. E segundo a lei, e segundo as nossas opiniões, a tua, a minha, depois de ouvirmos o advogado, será que podemos ainda acreditar que PGR tem razão? O que é que diz a Carta Constitucional? Bom, os episódios concorreram da seguinte forma. 2 dias antes da formalização, PGR vem com a denúncia. Apareceram vozes de corredor, que o advogado chama vozes ou bocas de aluguer, melhor dizer, entre aspas, que Higino Carneiro não poderá concorrer e terá que desistir, ou vai desistir, porque, enquanto arguido, não pode candidatar-se. O que é que diz a Constituição e o que é que diz o regulamento interno, o regulamento eleitoral do MPLA e o que é que diz o regulamento disciplinar do próprio MPLA? Aqui, o advogado vai nos espelhar, trazer no de cima tudo aquilo que estava no fundo do mar. Por isso, quando estás a navegar, não basta limitar-te na gala, não basta limitar-te na superfície. Procura também aquilo que está no fundo do mar para entenderes a profundidade da coisa. E o advogado nos traz em cima das águas para evitar que muitos não tenham capacidade de apneia irem até ao fundo do mar. E o Bem-Aja esteve atento, porque aqui no Bem-Aja, onde nós entrevistamos Sérgio Raimundo, que com toda a sua elegância explicou-nos os meandros
explicou-nos os regulamentos, os critérios e afirma categoricamente que Higino Carneiro vai concorrer às presidenciais do MPLA. Digo presidenciais para a presidência do partido. Isto é, mudar a leadership do partido em dezembro do próximo ano. Há muitos que estão inquietos, há muitos ainda estão convencidos que Higino Carneiro terá que desistir. Mas é importante dizer aqui que Higino Carneiro tem o registro criminal limpo. Mas vamos ouvir então a explicação do especialista em lei, especialista em advocacia, especialista em jurisprudência. E depois gostaria que colocasses também a tua opinião aí nos comentários. Vamos àquilo que nos explica o Sérgio Raimundo, advogado de Higino Carneiro. Doutor, permita-me. A pergunta que não se quer calar, o que é que a Procuradoria-Geral da República andou a fazer de 2019 se tinha todas essas provas em seu poder? Por que é que esperou 2 dias, 1 dia antes da formalização da candidatura e a seguir aparecem as ditas bocas de aluguer, com devido respeito pela opinião alheia, de insinuar que isto era suficiente para inviabilizar a candidatura, porque, segundo essas bocas de aluguer, a linha E do artigo 116, número 1 do Estatuto, diz que para ser candidato tem que ser íntegro, honesto e ter como conduta moral e cívica aceitável. Eu dizia, no plano interno, o próprio regulamento eleitoral vem descrever como é que se afere, ou seja, quais são os critérios objetivos para a aferição desta falta de integridade, honestidade e de uma conduta moral e cívica aceitável. Se nós olharmos justamente para este artigo que me referi, no seu número 2, o artigo 16 do Regulamento Eleitoral diz: nos locais em que... não é neste artigo, mas é num outro, que deixe-me ver aqui, o artigo que fala que para que alguém possa ser excluído, portanto, é o artigo 15, no artigo 15 do Regulamento Eleitoral, não tem número, portanto, a linha C diz: o militante abrangido pelas sanções previstas nas alíneas D e E do ponto 2 ou do número 2 do artigo 36 dos Estatutos do Partido. Isto é, para se aferir à falta de idoneidade, de acordo com este preceito da linha E, é necessário que o militante esteja sujeito a um processo disciplinar que resulte na aplicação das sanções da linha D, da linha B e D, e H, D e E do número 2 do 36 dos Estatutos do Partido, ou seja, esteja ele sujeito a uma sanção que o prive temporariamente de 3 a 12 meses dos direitos estabelecidos na linha B, D, H e I do artigo 31 do Estatuto, ou suspenso do partido até 12 meses, respectivamente. Portanto, o general Higino nunca teve sujeito a nenhum processo disciplinar interno e, portanto, não se pode aferir, com base em notícias da imprensa ou de comunicados de quem quer que seja, que isto retira a idoneidade do candidato. Por um lado. Por outro lado, se nós tivéssemos que nos basear neste critério, em homenagem ao princípio da igualdade, também encontramos nas redes sociais e na comunicação social muitas acusações contra o presidente João Lourenço, acusações do sentido impróprio. Quer Rafael Marques, recentemente fez sérias acusações no sentido impróprio ao presidente João Lourenço. O Novo Jornal fez aquele trabalho de adjudicação direta, com muitas acusações ao presidente João Lourenço. Então aqui, doutor, está a buscar, digamos, certos factos prováveis de um certo comportamento do presidente do partido MPLA, que devia ser, neste caso, chamado a um processo disciplinar no MPLA?
Não, o que eu estou a querer dizer é que, com base no princípio do tratamento igualitário a todos os candidatos, Uhum. se o simples comunicado da PGR é elemento bastante para afastar a candidatura do general Higino por falta de idoneidade, quando ele beneficia da presunção de inocência, o seu registro criminal, que é emitido por uma entidade oficial competente do Estado, diz que nada consta, e, portanto, os regulamentos eleitorais, os estatutos dos partidos não podem estar acima da Constituição nem das leis. Se usam este critério para afastar a sua candidatura, em homenagem ao princípio da igualdade, também deveriam usar as notícias contra o presidente João Lourenço para a submissão de candidaturas, também declarar a falta de idoneidade do presidente João Lourenço para concorrer à sua própria sucessão. Portanto, se isto não foi utilizado pelo presidente João Lourenço, não podem utilizar para o general Egídio Carneiro. É tão Doutor, simplesmente como isso. Doutor, como bem disse no início, eu trouxe aqui um esclarecimento importante que está aqui como advogado do general Higino Carneiro. Isto é muito bom, nos assegura para avançarmos com várias perguntas. Voltando um pouco atrás, porque nós aqui estamos a ter dificuldades, mas ouvimos uma boa parte. Queria saber o seguinte: o general pode continuar, neste caso, segundo a explicação que nos dá, pode continuar a sua, portanto, pode continuar a concorrer ou pode continuar o seu processo de candidatura. Não há nada que o possa impedir. De acordo com a Constituição, a lei, o Estatuto e o Regulamento Eleitoral, não há nada que obste à candidatura do general Eugênio Carneiro. Aliás, eu, como advogado, se assim fosse, lhe teria aconselhado a não avançar.